Existe uma frequência que os antigos egípcios, liderados por Thoth, conheciam. Uma vibração tão poderosa que eles a chamavam de ponto zero, o centro de toda a criação. Eles sabiam que qualquer pessoa que operasse nessa frequência podia manifestar uma realidade de abundância sem esforço. Mas esse conhecimento foi escondido. E hoje, 99% das pessoas vivem presas a uma vibração de escassez, lutando para pagar contas, presas em ciclos de ansiedade e frustração, sem nunca entender o motivo. Elas tentam de tudo: pensamento positivo, visualização, trabalho duro, mas nada funciona. E não funciona porque estão tentando resolver o problema no lugar errado. O segredo não está em colocar mais esforço, mas em acessar um ponto de silêncio dentro de si, um ponto que cancela todo o ruído do medo e da dúvida. Neste vídeo, eu não vou te dar mais uma técnica motivacional. Eu vou te entregar o mapa exato para encontrar essa frequência do ponto zero, a vibração da mônada, e mostrar o processo passo a passo para ativá-la na sua vida. O que o 1% sabe não é um dom. É um conhecimento que foi deliberadamente tirado de você. E hoje, você vai recuperá-lo. Fique comigo até o final, porque a sua realidade está prestes a ser desmontada. Se você sente que está pronto para essa mudança, comente abaixo. Estou ativando minha frequência. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. A mente é tudo. Aquilo que pensamos, nos tornamos. E se eu te dissesse que a vida que você vive é uma mentira? Que tudo o que você acredita sobre sucesso, felicidade e sobre quem você é não passa de uma programação cuidadosamente instalada para te manter preso em um ciclo de limitações? Isso não é uma teoria, mas uma verdade que os sábios antigos já conheciam e que foi escondida de você. Desde o primeiro dia, fomos ensinados que a vida é uma luta, que a abundância é rara e que precisamos competir uns com os outros para sobreviver. Essa ideia se tornou a base da nossa realidade. Um programa de escassez que roda em segundo plano na nossa mente, ditando nossas escolhas e nossos medos sem que a gente perceba. Essa programação cria um ruído constante dentro de nós. Uma voz que sussurra que não somos bons o suficiente, que nunca teremos o bastante, que sempre falta alguma coisa. Esse sentimento de inadequação é a vibração que a maioria das pessoas emite para o universo. E é exatamente essa vibração que as mantém presas. É como tentar sintonizar uma estação de música clássica enquanto o rádio está preso no chiado. Você até pode desejar paz, mas o ruído interno impede que você a alcance. Esse chiado mental é o código que te mantém na ilusão da separação, fazendo você acreditar que é uma ilha isolada em um oceano de dificuldades. Mas preste atenção, porque se essa mensagem chegou até você, não é por acaso. Isso significa que uma parte sua já está cansada desse ruído. Por trás de todo esse chiado existe um sinal fraco, quase imperceptível. Um chamado silencioso que ecoa de um lugar muito profundo dentro de você. É uma memória ancestral, um lembrete de um estado em que a abundância não era algo a ser conquistado, mas fazia parte da sua própria natureza. É a promessa de que a plenitude que você busca fora sempre esteve aí, apenas esperando para ser redescoberta. Esse chamado é o primeiro fio solto no tecido da sua realidade programada. A maioria das pessoas ignora esse chamado. Estão ocupadas demais, distraídas demais, com medo demais de parar e ouvir. Elas preenchem o silêncio com mais trabalho, mais entretenimento, mais preocupações, qualquer coisa para evitar encarar o vazio que sentem por dentro. Elas acreditam que a solução dos seus problemas está fora, em um novo emprego, um novo relacionamento, mais dinheiro.
Mas essa busca externa é uma armadilha, porque apenas reforça a programação de que algo está faltando. A verdadeira jornada começa quando você para de procurar fora e decide, pela primeira vez, olhar para dentro. Entender esse código oculto é o primeiro passo para reescrever a sua realidade. É perceber que a sua vida não é um acaso, mas um reflexo direto da sua programação interna. As dificuldades, as frustrações, a sensação de estar andando em círculos, nada disso é aleatório. São sintomas de um sistema de crenças que opera no seu subconsciente. Você não está quebrado nem é azarado. Você apenas está rodando um programa que não te serve mais. E a boa notícia é que todo programa pode ser desinstalado e substituído por um novo, um programa alinhado com a sua verdadeira essência. A chave para decifrar esse código e iniciar essa reprogramação não está em lutar contra a realidade atual, nem em tentar mais forte. A chave está em algo muito mais sutil e muito mais poderoso: aprender a ouvir o silêncio. É nesse silêncio que o chiado mental se acalma e o verdadeiro sinal pode ser ouvido. Ele é o portal para escapar da ilusão da limitação e entrar em um novo campo de possibilidades. Mas, para acessar esse lugar, você precisa ter coragem para enfrentar aquilo que a maioria das pessoas mais teme: o vazio. E é justamente nesse espaço que parece vazio que o mapa da sua liberdade está escondido. Depois de ouvir o chamado, o próximo passo te leva a um lugar que quase todos evitam a qualquer custo: o seu próprio interior. O que acontece quando você desliga o celular, a televisão e simplesmente permanece em silêncio consigo mesmo? Para muitos, essa experiência gera um desconforto profundo. A mente acostumada ao barulho e à distração constante entra em pânico. Ela odeia o vazio e tenta preenchê-lo imediatamente com pensamentos aleatórios, preocupações, listas de coisas a fazer, qualquer coisa para evitar o silêncio. Esse medo do vazio é a primeira barreira que te separa da sua verdadeira força, mas é exatamente para esse espaço que a programação de escassez não quer que você olhe. É ali que o mapa da sua liberdade está escondido. Tradições de sabedoria milenares e até a física quântica moderna apontam para a mesma verdade surpreendente: o vácuo não é vazio. Na verdade, ele é um campo de pura potencialidade. Um oceano de energia infinita que existe antes de qualquer forma ou manifestação. Os cientistas chamam isso de campo do ponto zero, um estado de energia latente, onde todas as possibilidades da realidade coexistem ao mesmo tempo, apenas esperando por um observador para se transformar em uma experiência concreta. A razão pela qual 99% das pessoas falham em criar a vida que realmente desejam é porque fogem desse lugar. Elas têm medo do que podem encontrar no silêncio. Medo de encarar a solidão, a tristeza, a ansiedade que foram varridas para debaixo do tapete. Preferem a segurança desconfortável da prisão familiar a se aventurar no desconhecido do próprio ser. Mas a jornada rumo à abundância verdadeira exige que você pare de fugir. Ela exige que você desenvolva a coragem de sentar no meio do seu próprio furacão interior e encontrar calma no olho da tempestade. Esse ato de se voltar para dentro é um teste de coragem. No início, a mente vai resistir. Ela vai dizer que isso é perda de tempo, que você tem coisas mais importantes para fazer. Ela vai te bombardear com dúvidas e medos para te puxar de volta à zona de conforto do barulho. Mas, se você persistir, se aprender a sustentar sua presença nesse silêncio, algo começa a mudar. O chiado diminui e você começa a perceber que o vazio não é um abismo assustador, mas um espaço de profunda paz, um santuário interior que sempre esteve disponível para você.
É nesse silêncio que você começa a se desidentificar do personagem que achava que era. Você percebe que não é seus pensamentos, nem suas emoções, nem a sua história de vida. Você é a consciência silenciosa que observa tudo isso passar. Essa percepção é o início da sua libertação. Agora preste atenção. Não é normal você ser essa pessoa que vive sem abundância financeira, que não consegue sustentar um relacionamento saudável e amoroso e que muitas vezes ainda lida com oscilações de saúde e energia. Isso não é quem você é de verdade. Você foi condicionado durante toda a sua vida a assumir esse personagem limitado, cheio de medos, crenças e padrões que nunca foram seus. Mas existe um atalho real para romper com isso e se tornar uma nova pessoa, quase do dia para a noite. Esse atalho está descrito no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Esse livro mostra exatamente como você pode, sem esforço, sem luta constante, reprogramar a mente, dissolver essas amarras internas e começar a atrair dinheiro em abundância, mais amor, relacionamentos saudáveis e uma vitalidade que vem de dentro para fora. Não é motivação vazia, é um método simples que qualquer pessoa consegue aplicar, feito para quem já entendeu que o problema nunca esteve no mundo, mas no interno. Se você sente que já passou tempo demais preso nesse personagem que não reflete quem você realmente é, clique agora no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo e comece a ler Seu Eu Superior hoje mesmo. Esse é o primeiro passo para manifestar uma nova versão de você. Você deixa de ser um barco à deriva, jogado de um lado para o outro pelas ondas da mente, e se torna o capitão que navega com calma, independentemente da tempestade. Você descobre uma força que não depende de nada externo. Ao encontrar conforto nesse espaço, você ganha acesso ao mapa. Você começa a entender intuitivamente como a realidade é criada de dentro para fora. O silêncio se torna o seu guia, mostrando como desativar a programação antiga e instalar uma nova. Mas essa jornada para as profundezas do seu ser não revela apenas luz. O que você descobre nesse silêncio é a chave para abrir a próxima porta. Mas para usá-la será necessário confrontar os segredos mais sombrios que você guardou sobre si mesmo. As partes suas que foram trancadas no porão da sua consciência. A chave que quebra o espelho. Ao aprender a permanecer em silêncio, você inevitavelmente inicia uma jornada para as profundezas da sua própria mente. É aqui que o verdadeiro trabalho começa. Você não encontra apenas paz. Você encontra tudo aquilo que tentou esconder de si mesmo. Todos os medos que te paralisam. Todos os traumas que moldaram suas reações. Todas as crenças limitantes que te fizeram acreditar que você não era suficiente. Tudo isso emerge do porão da sua psique, não para te assombrar, mas para ser visto e curado. Esse é o ponto em que a maioria das pessoas desiste. Enfrentar a própria sombra é assustador. É nesse mergulho profundo que você fica cara a cara com a raiz da sua programação de escassez. Você passa a enxergar com clareza como construir uma identidade falsa para sobreviver no mundo. Esse falso eu, o ego, é uma máscara feita de medo, necessidade de aprovação e desejo de controle. Ele se alimenta da ideia de separação e te convence de que você precisa lutar para ter um lugar no mundo. Muitas filosofias falam em matar o ego, mas essa abordagem é um erro perigoso, porque cria ainda mais conflito interno. O ego não é um inimigo a ser destruído. Ele é uma parte sua que precisa ser compreendida e integrada. O segredo não é lutar contra o ego, mas transmutá-lo. Esse é um processo alquímico profundo. O verdadeiro significado de transformar chumbo em ouro. O chumbo são seus medos, inseguranças e dores,
toda a densidade emocional que você carrega. O ouro é a sua consciência pura, sua verdadeira essência, livre da identificação com a máscara. A transmutação acontece quando você ilumina suas sombras com a luz da sua presença. Em vez de reprimir o medo, você o acolhe. Em vez de julgar a raiva, você a observa com compaixão. Você para de lutar contra si mesmo. Nesse processo, você precisa encontrar a chave que quebra o espelho do seu falso eu. Esse espelho te mostra uma imagem distorcida de quem você é, baseada nas suas falhas e no seu passado. Quebrar o espelho significa parar de acreditar nessa imagem. É olhar além da história que você conta para si mesmo e reconhecer a consciência vasta e silenciosa que existe por trás dela. É a primeira vez que você realmente se vê, não como um conjunto de defeitos e qualidades, mas como o ser completo e perfeito que sempre foi, por baixo de todas as camadas de condicionamento. Esse caminho de purificação é intenso e muitas vezes desconfortável. Ele exige que você sinta emoções que passou a vida inteira evitando. Exige que você assuma a responsabilidade pela sua própria dor, em vez de culpar o mundo por ela. Mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Cada camada de dor que você libera, cada crença limitante que se dissolve, te deixa mais leve, mais claro, mais conectado com a sua essência. Você não está apenas limpando o terreno, está preparando o solo para que algo novo possa florescer. Ao fazer isso, ao transformar chumbo em ouro, você começa a sentir uma mudança sutil, porém poderosa, na sua vibração. O ruído do medo e da dúvida começa a diminuir e uma nova frequência emerge. Uma frequência de paz, clareza e poder interior. Você deixa de operar a partir da escassez e passa a operar a partir de um estado de plenitude interna. Essa nova vibração é o que te prepara para o verdadeiro segredo da manifestação. Você está se tornando um terreno fértil, pronto para acessar um ponto de equilíbrio que controla a própria estrutura do universo. O ponto de equilíbrio que governa o universo. Depois de purificar sua energia e começar a vibrar em uma nova frequência, você se aproxima de um dos maiores segredos do universo. Imagine a vida como um grande pêndulo, balançando constantemente entre extremos, alegria e tristeza, sucesso e fracasso, ganho e perda. A maioria de nós vive sendo arrastada por esse movimento, se sentindo eufórica no topo e desesperada no fundo. Somos joguetes desse ritmo, reagindo o tempo todo às circunstâncias externas. Nossa felicidade passa a depender de qual lado do pêndulo estamos. E por isso, vivemos em um estado constante de ansiedade, com medo do próximo movimento. Mas e se eu te dissesse que existe um ponto no centro desse movimento? Um eixo que permanece perfeitamente imóvel. Não importa o quão violentamente o pêndulo oscile. Esse é o ponto zero. Ele não é um lugar físico, mas um estado de consciência. É um estado de neutralidade perfeita, onde as forças opostas da sua mente se encontram e se anulam. Desejo e medo, atração e repulsa, o julgamento do bem e do mal, tudo se cancela. O que resta é um silêncio profundo e dinâmico. Uma paz que não é passiva, mas carregada de um poder imenso e contido. Acessar esse ponto é como encontrar o olho de um furacão. Do lado de fora, o caos da vida, os pensamentos e as emoções continuam girando em alta velocidade. Mas no centro, no marco zero, existe calma absoluta. A partir desse lugar, você observa o caos sem ser arrastado por ele. Você deixa de ser a folha levada pelo vento e se torna a montanha que observa o vento passar. É nesse estado que sua consciência para de lutar contra o universo. Você deixa de ser uma força que reage e se torna uma presença que cria. É nesse silêncio profundo que você começa a operar a partir de um estado de poder puro,
O poder do ponto zero não é agressivo nem impositivo. É o poder silencioso da presença. Quando você está nesse estado, não precisa forçar nada a acontecer. Você simplesmente mantém seu centro, sua neutralidade e permite que a realidade se organize ao seu redor. É um estado de permissão, não de controle. Você para de tentar manipular o mundo externo e passa a focar em manter seu equilíbrio interno, sabendo que o externo é apenas um reflexo do interno. A partir desse ponto de equilíbrio, você começa a influenciar a realidade de uma forma que a mente comum não consegue compreender. Você não cria mais a partir do esforço, da luta ou da falta. Você cria a partir da plenitude, da paz e do alinhamento. Suas intenções emitidas desse estado de coerência têm um poder infinitamente maior. Elas deixam de ser desejos desesperados de um ego carente e se tornam comandos claros de uma consciência alinhada com a fonte de toda a criação. Você está prestes a entender como usar esse poder. Mas para usar esse ponto de equilíbrio de forma consciente, não basta apenas encontrá-lo em uma meditação. Você precisa aprender a viver a partir dele. Precisa aprender a ressoar com essa frequência de neutralidade no seu dia a dia. E a ciência por trás desse processo de ressonância é ao mesmo tempo mais simples e mais chocante do que você imagina. Ela envolve sincronizar dois dos órgãos mais poderosos do seu corpo, criando uma harmonia interna que te transforma em um ímã para a realidade que você deseja. Alcançar o marco zero e sentir essa paz profunda é apenas o começo. O verdadeiro poder não está em visitar esse lugar de vez em quando, mas em aprender a viver a partir dele. E isso não tem nada a ver com pensamento positivo ou repetição de frases vazias. É um processo biológico muito mais profundo. É sobre ressonância. Pense em dois violões perfeitamente afinados em um mesmo ambiente. Se você toca a corda Mi de um, a mesma corda do outro começa a vibrar sozinha, sem que ninguém a toque. Isso é ressonância. Abundância, paz, saúde, tudo no universo funciona da mesma forma. Tudo são frequências. Se a sua vibração interna é de medo, dúvida e escassez, é impossível você ressoar com a frequência da abundância. Você pode desejá-la com toda a sua força, mas sua energia estará emitindo um sinal contrário. É como tentar ouvir uma sinfonia enquanto grita. O universo não responde ao que você quer. Ele responde a quem você é, a frequência que você emite a cada segundo. O desalinhamento entre o que sua mente deseja e o que seu corpo sente é a principal razão pela qual a maioria das pessoas nunca consegue manifestar a vida dos seus sonhos. Eles estão vibrando na frequência errada. É aqui que a ciência moderna nos entrega uma chave incrível. A neurociência descobriu um estado fisiológico chamado coerência, mais especificamente, a coerência entre o coração e o cérebro. O coração gera um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte do que o do cérebro. Quando você cultiva emoções elevadas como gratidão, amor e compaixão, o ritmo do seu coração se torna mais ordenado e coerente. Esse sinal coerente é enviado ao cérebro, que por sua vez sincroniza suas próprias ondas elétricas com as do coração. Eles começam a vibrar em harmonia, como dois violões afinados. Esse estado de coerência coração-cérebro é a manifestação biológica do ponto zero. É quando o seu sistema nervoso sai do modo de sobrevivência, luta ou fuga e entra em um modo de criação e restauração. Nesse estado, o seu corpo funciona de forma otimizada. Sua percepção se expande e sua intuição se torna mais clara. Você deixa de ser um sistema em conflito interno e se torna um sistema unificado e poderoso. É nesse momento que você para de pedir ao universo apenas com a mente e começa a atrair com todo o seu ser,
como um campo magnético forte e coerente. O segredo, então, não é forçar a mente a pensar positivo, mas gerar no coração, aqui e agora, o sentimento de gratidão e plenitude, mesmo antes de ter aquilo que deseja. Você sente gratidão pela riqueza antes que ela chegue. Sente amor antes de encontrar um parceiro. Sente saúde antes que o corpo se cure. Ao fazer isso, você está afinando o seu instrumento. Está ajustando a sua frequência para corresponder à frequência da realidade que deseja experimentar. Você passa a vibrar na mesma sintonia do seu desejo. E pela lei da ressonância, essa realidade não tem escolha, a não ser se manifestar. Esse alinhamento, no entanto, não é aleatório. Existe uma ordem, um padrão por trás dessa sintonia. As sabedorias antigas descrevem essa ordem por meio da geometria sagrada, padrões energéticos que são a base de toda a criação. Compreender essa geometria interna é como ter o manual de instruções da sua própria consciência. Ela mostra como organizar suas forças internas de um modo que torna o alinhamento com o ponto zero quase automático. Um processo que elimina a necessidade de esforço e te coloca no fluxo natural do universo. A geometria que elimina o esforço. Fomos ensinados que a vida é uma luta, que para conquistar qualquer coisa precisamos nos esforçar, batalhar, empurrar. Nossas mentes acreditam que mais esforço gera mais resultados. Então adicionamos mais força, mais desejo, mais preocupação, mais controle. Vivemos em um estado constante de tensão, tentando forçar a realidade a se dobrar à nossa vontade. Mas por que, mesmo com tanto esforço, tantas vezes alcançamos tão pouco? Por que nos sentimos exaustos e ainda assim distantes dos nossos objetivos? A resposta é simples. Estamos usando a estratégia errada. Estamos nadando contra a corrente. A sabedoria antiga, frequentemente atribuída a figuras como Thoth, o escriba dos deuses egípcios, ensina exatamente o oposto. O segredo do verdadeiro poder não está em adicionar, mas em subtrair. Não se trata de aplicar mais força, mas de remover resistência. É um caminho de purificação, de soltar tudo aquilo que não é essencial. Ruído mental, crenças limitantes, tensões emocionais, desejos desesperados. O objetivo é remover tudo o que cria desequilíbrio interno, até que reste apenas a quietude e a harmonia do seu centro. Na geometria sagrada existe uma forma que ilustra perfeitamente esse princípio: o equilíbrio dos vetores, também conhecido como cuboctaedro. É uma estrutura em que todas as forças estão em perfeito equilíbrio. As forças que empurram para fora, de tensão, e as forças que empurram para dentro, de compressão, são exatamente iguais e opostas. O resultado é um estado de absoluta estabilidade e, ao mesmo tempo, de potencial dinâmico. É um ponto de imobilidade perfeita no centro de um poder imenso. Essa forma geométrica é a representação do ponto zero. Quando você aplica esse princípio à sua consciência, algo profundo acontece. Em vez de adicionar mais um desejo, mais uma preocupação, mais um vetor de força à sua mente já caótica, você começa a subtrair. Você observa um pensamento de medo e o deixa ir, sem se apegar a ele. Você sente uma emoção de raiva e permite que ela atravesse você sem reagir. Você para de lutar contra o que é. Ao fazer isso, você começa a cancelar os vetores internos de força. O desejo de ter e o medo de não ter se anulam. Esperança e desespero entram em equilíbrio. Quando esses vetores internos se cancelam, a sua consciência repousa naturalmente no centro, no ponto zero. A energia que antes era gasta em conflito interno, preocupação e resistência é liberada. É uma quantidade imensa de energia que agora fica disponível para a criação consciente.
Você deixa de desperdiçar seu poder lutando contra si mesmo e passa a direcioná-lo para manifestar a realidade que escolhe. Você deixa de ser um sistema que dissipa energia e se torna um sistema que a acumula e a direciona com precisão. Dominar essa geometria interna é o passo final antes da grande revelação. É aprender a arte do não fazer, do permitir, do confiar. É compreender que o maior poder não vem da ação frenética, mas da quietude focada. Ao permitir-se repousar nesse centro de equilíbrio, você se torna um canal limpo para a energia do universo. Você para de remar e apenas ajusta o leme, deixando o rio da vida te levar exatamente para onde deseja ir. Ao dominar essa arte, você finalmente estará pronto para acessar a frequência que é a chave de tudo. A frequência da mônada. A frequência da mônada. O segredo do 1%. Agora chegamos ao coração do mistério. O segredo que separa o 1% que vive em estado de fluxo e abundância dos 99% que vivem em luta e escassez. Esse segredo é a frequência da mônada. Nos textos filosóficos e esotéricos antigos, a mônada é descrita como a unidade primordial, o ponto indivisível de consciência pura do qual tudo no universo se origina. Ela não é um Deus distante no céu. É a centelha divina que existe no núcleo mais profundo do seu próprio ser. É a fonte de toda a criação e está dentro de você, acessível apenas através do silêncio do ponto zero. A frequência da mônada não é um som que você escuta com os ouvidos. É a vibração do seu ser quando ele está perfeitamente alinhado com essa fonte interior. É a frequência da unidade, da totalidade, da plenitude. Quando você opera a partir dessa frequência, deixa de se perceber como um indivíduo separado, uma pequena parte lutando para sobreviver, e passa a se experimentar como a totalidade, como o oceano inteiro expresso em uma única onda. Isso não é apenas uma mudança de pensamento, é uma mudança fundamental de identidade. O segredo do 1% não é uma técnica de manifestação nem um truque mental. É essa mudança de identidade. Eles não atraem abundância. Eles se tornam a própria vibração da abundância. Eles não buscam o amor. Eles se tornam a encarnação do amor. Eles compreenderam de forma consciente ou inconsciente que o universo não entrega aquilo que eles querem, mas sim aquilo que eles são. Ao operar a partir da frequência da mônada, a consciência deixa de funcionar como uma partícula isolada e passa a funcionar como uma onda de puro potencial. Nesse estado, você se torna um verdadeiro alquimista da realidade. A energia do vácuo quântico, o campo de potencial infinito que permeia tudo, passa a ser a sua matéria-prima. A sua consciência focada e coerente, vibrando na frequência da mônada, age como o catalisador que transforma esse potencial em experiência manifestada. O chumbo da sua antiga vida de medo, dúvida e limitação é verdadeiramente transmutado no ouro de uma existência plena, abundante e com propósito. Essa transformação não acontece por meio de um milagre externo, mas por uma reconfiguração radical do seu campo energético interno. Falar sobre essa reconfiguração pode ser inspirador, mas sustentar essa frequência quando os problemas reais batem à porta é onde a maioria das pessoas falha. Não se trata de ter um pico momentâneo de abundância e depois ser puxado de volta para a escassez pela força da rotina. A realidade então revela a sua verdadeira natureza. Ela é um espelho. Não tem poder de dar ou tirar nada de você. Ela apenas reflete, com precisão absoluta, a imagem que você projeta a partir do seu estado de ser. Se você projeta uma imagem de falta e medo, o espelho reflete um mundo de dificuldades.
Mas quando você aprende a sustentar a frequência da mônada, a frequência da plenitude e da unidade, o espelho não tem escolha a não ser refletir um mundo de graça, sincronicidade e abundância. Agora é você quem controla a imagem que o espelho reflete. Você deixa de ser vítima das imagens que aparecem e passa a ser o criador consciente por trás delas. Você entende que o poder nunca esteve no espelho, mas nos seus olhos, na sua percepção, na sua vibração. Quando você vive a partir desse entendimento, o universo começa a se comunicar com você de uma forma completamente nova, através de uma linguagem secreta que confirma, a cada passo, que você está alinhado com o fluxo da criação. Quando você passa a operar de forma consistente a partir da frequência da mônada, algo extraordinário acontece. O universo que antes parecia indiferente ou até hostil, começa a dialogar com você. Ele se comunica por meio de uma linguagem sutil e misteriosa. Uma linguagem que não usa palavras, mas eventos. O fenômeno da sincronicidade, que o psicólogo Carl Jung descreveu como coincidências significativas, deixa de ser algo raro e passa a ser o seu novo normal. É como se a realidade conspirasse a seu favor. Você pensa em um amigo que não vê há anos e minutos depois ele liga. Você precisa de uma informação específica para um projeto e abre um livro aleatoriamente, exatamente na página que contém a resposta. Você está em uma encruzilhada da vida, sem saber qual caminho seguir, e vê uma frase em um cartaz que fala diretamente ao seu coração. Esses acontecimentos não são acidentais, eles são mensagens. São a resposta do universo confirmando que você está em sintonia, que a sua vibração está alinhada com o fluxo maior da vida. A sincronicidade é a prova visível de que a separação entre você e o mundo sempre foi uma ilusão. Ela demonstra que existe uma conexão invisível e inteligente entre a sua consciência e o tecido do cosmos. É a dança entre o seu mundo interior e o mundo exterior. Um retorno em tempo real que mostra que você está no caminho certo. Cada sincronicidade é como uma piscadela do universo, um sinal silencioso dizendo: sim, continue, eu estou com você, estamos criando juntos. Essa linguagem secreta orienta, protege e acelera a sua jornada de um jeito que a mente lógica jamais conseguiria planejar. As portas certas se abrem exatamente no momento certo. As pessoas certas aparecem na sua vida para ajudar ou ensinar algo importante. Obstáculos que antes pareciam impossíveis simplesmente se dissolvem ou se revelam como desvios necessários para um caminho ainda melhor. Você deixa de sentir que está lutando sozinho contra o mundo e começa a perceber que está sendo apoiado por uma inteligência vasta e benevolente. Aprender a ler essa linguagem exige sensibilidade e presença. Exige que você saia da cabeça e passe a prestar atenção nos sinais sutis ao seu redor. A mente racional tende a descartar esses acontecimentos como simples coincidências, porque eles não se encaixam na visão linear de causa e efeito. Mas o seu coração, a sua intuição, reconhece a verdade. Ele percebe o significado por trás de cada evento. Confiar nessa sabedoria interior é essencial para fortalecer a sua conexão com o fluxo da sincronicidade. Ao viver nesse diálogo constante com o universo, a confiança substitui o medo, e você desenvolve uma fé profunda e estável de que está sempre no lugar certo, na hora certa, e que tudo está se desenrolando para o seu bem maior. Você para de se preocupar com o como e passa a focar apenas no o que é a sua intenção, e no agora, que é a sua vibração. Você entrega o como
a inteligência do universo, sabendo que ela consegue organizar os acontecimentos de formas muito mais criativas e eficientes do que a sua mente limitada jamais poderia imaginar. Essa entrega conduz você ao próximo estágio da jornada, a vida além da identidade limitada do eu. Viver em harmonia com o nível universo e operar a partir da frequência da mônada não significa se tornar alguém vazio ou sem personalidade. Pelo contrário, essa jornada não destrói a sua identidade, ela a expande de maneiras que você mal consegue imaginar. O seu eu pessoal, com suas características únicas, talentos, paixões e memórias, não desaparece. Ele aprende a dançar em harmonia com o seu eu universal. A consciência vasta e silenciosa que você descobriu no ponto zero faz com que a identidade rígida, construída a partir do seu nome, da sua profissão, dos seus papéis sociais e da sua história de vida, comece a se dissolver. No lugar dela, surge uma identidade muito mais fluida e autêntica. Você percebe que não é nenhum desses rótulos, mas sim a consciência que vivencia tudo isso. Essa compreensão libera uma enorme pressão interna. O medo da opinião dos outros, a necessidade de se encaixar e de provar valor perdem completamente a força. A sua validação deixa de vir de fora e passa a surgir de uma conexão profunda e estável com a sua própria essência. Como consequência natural dessa expansão, a empatia e a compaixão florescem dentro de você. Quando você sente de forma profunda a sua conexão com tudo o que existe, torna-se impossível ferir outra pessoa sem sentir que está ferindo a si mesmo. A percepção de unidade deixa de ser uma ideia intelectual e passa a ser uma verdade vivida, sentida em cada célula do seu corpo. Você olha para as outras pessoas e deixa de vê-las como estranhas ou concorrentes, passando a reconhecê-las como outras expressões da mesma consciência que habita em você. O julgamento dá lugar à compreensão. O seu propósito de vida, aquela busca ansiosa por um grande objetivo, também se transforma. Ele deixa de ser algo a ser encontrado no futuro e passa a ser a expressão natural de quem você é no momento presente. O seu propósito não está mais no que você faz, mas em como você faz tudo. Seja lavando a louça, conversando com um amigo ou liderando um grande projeto, você faz tudo com presença e amor. A sua vida se torna a sua mensagem. Você irradia a frequência da plenitude em tudo o que faz. E essa irradiação se torna a sua maior contribuição para o mundo. Essa integração é o que sustenta a abundância no longo prazo, porque não se trata de momentos isolados de clareza, mas de um novo estado de ser que permanece mesmo diante dos desafios. A verdadeira maestria está em integrar esse estado expandido de consciência à sua vida diária. É transformar uma experiência extraordinária no seu novo estado natural de ser. É ser a montanha mesmo quando está preso no trânsito. É ser o oceano mesmo quando está pagando contas. Essa vida além do eu limitado é uma vida de liberdade autêntica e alegria. Você deixa de estar à mercê das emoções e das circunstâncias externas. Você se torna um pilar de paz e estabilidade em um mundo caótico. Aprende a ancorar a sua consciência naquilo que é eterno e imutável dentro de você. E a partir desse lugar de poder e plenitude, você retorna ao mundo, não mais como vítima ou pedinte, mas como um mestre da criação, um criador desperto. A jornada o traz de volta ao ponto de partida, o mundo da vida cotidiana, mas você já não é a mesma pessoa que iniciou o caminho. Você atravessou o vazio, enfrentou suas sombras, aprendeu a linguagem do universo e integrou sua identidade expandida. Agora, você não é mais um refém das circunstâncias, um barco à deriva no oceano da vida. Você é um criador consciente,
Você compreende em nível celular que a realidade não é algo sólido e fixo que simplesmente acontece com você, mas um campo de possibilidades que responde à sua frequência e é moldado pela sua consciência. A abundância, seja em forma de dinheiro, saúde, relacionamentos ou criatividade, deixa de ser o objetivo principal da sua busca. Ela se torna uma consequência natural, um transbordamento inevitável do seu estado interno de plenitude. Você não precisa mais correr atrás da borboleta da felicidade. Você se torna o jardim em flor e as borboletas vêm até você. Luta, esforço e perseguição são substituídos por permissão, fluxo e receptividade. Você deixa de tentar tirar algo do universo. Simplesmente se abre para receber aquilo que já é seu por direito divino. Você percebe o segredo final, a maior inversão de todas. Você não veio ao mundo para obter algo dele. Você não veio para preencher um vazio interno com coisas externas. Você veio ao mundo para expressar a plenitude que já é. Sua missão não é acumular, mas transbordar. Você é um canal para essa inteligência infinita do universo se expressar. E quanto mais você permite que essa energia flua através de você sem resistência, mais abundância se manifesta na sua vida de formas que você jamais poderia planejar. Você se torna um observador consciente que colapsa a realidade a partir de uma frequência de amor e inteireza. Cada pensamento que escolhe, cada emoção que cultiva, cada ação que realiza a partir da presença é um ato de criação. Você está constantemente pintando a tela da sua realidade com as cores da sua própria consciência. E agora você sabe que tem toda a paleta à sua disposição. Pode escolher pintar um quadro de alegria, paz, prosperidade e conexão. A escolha é sempre sua, a cada momento. A jornada não termina aqui. Na verdade, ela apenas começa. O despertar não é um destino, mas o início de uma vida vivida de forma consciente. Haverá desafios, haverá momentos em que antigos padrões tentarão reaparecer. Mas agora você tem as ferramentas, você tem o mapa. Você sabe o caminho de volta ao centro, ao silêncio do ponto zero, ao coração da mônada. Você não tem mais medo da escuridão, porque sabe que ela é apenas um portal para uma luz ainda maior. Agora, você detém a chave da realidade. Você deixou de ser um personagem do jogo e se tornou o jogador consciente. Lembre-se sempre de que o poder não está lá fora. Nunca esteve. Ele está no silêncio vibrante dentro de você, no ponto onde o nada se transforma em tudo, na frequência da sua própria alma. Use esse poder com sabedoria, com amor e com gratidão. Você não é apenas uma parte do universo. Você é o próprio universo se experimentando. Você é o Criador desperto. Se você chegou até aqui e sente que esse conhecimento é valioso, considere apoiar o nosso canal adquirindo um dos nossos e-books pelo link no primeiro comentário fixado. Sua contribuição mantém este projeto vivo e nos permite continuar trazendo conteúdos profundos de forma independente. Somos imensamente gratos pelo seu apoio e por caminhar conosco. Muito obrigado.